A primeira turma do Supremo Tribunal Federal realizou hoje o terceiro dia de oitiva das testemunhas indicadas pela defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na ação penal da suposta tentativa de golpe de Estado. Torres é integrante do chamado Núcleo 1. Segundo a acusação, esse grupo seria responsável pelas principais decisões e medidas que poderiam impactar a sociedade. Em comum, durante os depoimentos, os ex-ministros Adolfo Saxida, Bruno Bianco e Wagner Rosário negaram que na reunião com o alto escalão, em 5 de julho de 2022, tenha sido tratada qualquer discussão a respeito da alegada trama de golpe. Ao ser perguntado pela defesa de Torres sobre o encontro ter tratado de medidas antidemocráticas ou decretos de garantias da lei, da ordem ou estado de sítio, Saxida, que atuou no Ministério de Minas e Energia, respondeu, abre aspas, de jeito nenhum, fecha aspas. Já Bruno Bianco, ex-chefe da AGU, mencionou que depois de o Tribunal Superior Eleitoral anunciar a vitória de Lula, a Advocacia Geral da União começou a transição de poder. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto. Hoje dia de casa cheia aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro. Vale lembrar que hoje também estavam previstos os depoimentos do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e também de Célio Faria, da Secretaria do Governo, e também do procurador federal Adler Alves. Mas a defesa, o advogado de Anderson Torres, acabou desistindo da participação dessas testemunhas. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, Cauti, seja bem-vindo, Silvio, a todos vocês que nos acompanham. Esse julgamento no Supremo vai continuar independentemente das respostas que as testemunhas vierem a dar. É uma decisão do Supremo e não deveria ser uma decisão do Supremo, deveria ser um julgamento que, obviamente, tem seus pontos altos e baixos para a acusação e para a defesa, como qualquer julgamento. É assim que acontece. Neste, você nota que sempre há, e quando há alguma coisa diferente, há uma reprimenda por parte do ministro Alexandre de Moraes. É sempre com depoimentos e precisa haver depoimentos que sejam favoráveis ao que este é o ponto, a tese do Supremo de que houve um golpe. Uma das testemunhas chegou a dizer que não considerava ter havido um golpe e foi repreendida, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes. A questão é, uma testemunha, quando é chamada num julgamento, ela vai lá e diz o que ela pensa. É claro que ela tem uma testemunha, há limites para uma atuação de qualquer pessoa dentro de um julgamento, do juiz inclusive. O juiz não é dono do julgamento, o juiz julga só, não é isso que acontece. O fato é que esse julgamento vai acontecer já com, digamos, quase que um desfecho muito conhecido. A própria atuação, a tese da árvore envenenada cabe em qualquer um dos momentos para a gente entender ou explicar o que está acontecendo. Começou errado, continua errado, vai terminar errado, porque uma coisa que começou errado não tem como acertar. Até porque está eivado de problemas, de inquéritos ilegais, de inquéritos sigilosos, de defesa que não conseguiu ter acesso. A gente viu lá atrás. Um dos advogados perguntou, cadê a minuta? Vamos chegar lá. Mas como vamos chegar lá? Se a minuta é algo que é usado para acusar meu cliente e eu não tive acesso a isso, quantos foram os advogados que já disseram em outros momentos que não tiveram acesso? Não às provas, à integralidade das provas, porque, segundo o que a gente percebe, o ministro acha que prova é o que a Polícia Federal aponta na acusação. Não. É o que ela usou para juntar a acusação que ela fez na denúncia e que depois o PGR considerou também como válido. Mas espera aí, o advogado pode ter acesso ao que foi, inclusive, gerado antes. Então, é muito complicado a gente falar de um julgamento que tem problemas técnicos. Só que esses problemas técnicos simplesmente são ignorados por quem deveria zelar por eles. E quem zela por um julgamento, e me permitam voltar a uma coisa que um aluno de direito do primeiro ano ficaria ofendido com essa frase. Mas veja só, quem zela por um julgamento é o juiz. É o juiz que tem que dar o trâmite completamente legal para que aquilo não seja anulado lá na frente. A gente está vendo isso? Pega o depoimento dos advogados que estão tentando, com esforço hercúleo, defender os seus clientes. Esse é o ponto.
Silvio Navarro, muito boa noite. Silvio, seja bem-vindo. Piotr comentou da reprimenda do ministro Alexandre de Moraes, então vou incluir o episódio aí, já passo para você. Foi ontem, inclusive, durante a audiência da ação penal no STF sobre a suposta trama golpista, que o ministro Alexandre de Moraes, então, interrompeu o depoimento de uma testemunha de defesa e a repreendeu. No depoimento, Antônio Ramiro Lorenzo, que foi secretário executivo de Anderson Torres no Ministério da Justiça, disse que se não fosse a experiência que teve na pasta, teria uma visão diferente das manifestações do 8 de janeiro e alegou que nunca ouviu a palavra golpe durante a sua passagem no governo Bolsonaro, mas somente pela mídia. Foi então que o ministro Moraes interrompeu a testemunha e deu a bronca. Abre aspas. Se o senhor acha ou não que teve golpe, realmente isso não é importante para a corte. Se atenha somente aos fatos. Fecha aspas. Já num outro momento da audiência, Moraes voltou a demonstrar incômodo no depoimento de Rosivan Correia de Souza, servidor da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e que também é testemunha de defesa de Anderson Torres. Muito boa noite, Silvio. Paula, boa noite, meus amigos Caute, Piotr, Augusto, meu irmão, boa noite, você que nos acompanha. A frase que você disse é: isso não é importante para a corte, segundo o ministro Alexandre de Moraes disse a uma testemunha. Por quê? Porque o rei sou eu. É isso, essa é a mensagem que ele quer passar. É de um absolutista, de um totalitário, de um tirano. É assim que funcionava lá atrás, em séculos passados, inclusive em monarquias, quando o rei decidia. Isso não é importante para a corte. Com uma diferença. Dessa vez, a palavra corte se refere à mais alta instância do judiciário brasileiro e num regime tripartite de poderes, com uma praça que tem 3 poderes, assim foi batizada em Brasília, e o judiciário é só um pedaço, 1/3 desses poderes. Mas o ministro Alexandre de Moraes não admite o contraditório, não admite qualquer tipo de discordância com aquilo que ele já decidiu. Piotr fez menção aqui, tudo é um jogo jogado. As cartas marcadas já estão na mesa e, infelizmente, o Brasil assiste só a um filme cujo final todo mundo já conhece. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes não quer que nos autos, ao ouvir testemunhas legalmente arroladas, conste aquilo que ele não concorda. Portanto, quando uma testemunha diz, não houve golpe, eu nunca ouvi falar de golpe, não há qualquer possibilidade disso ter sido discutido, ademais, em 5 de julho de 2022, quando a campanha eleitoral ainda estava começando o seu momento mais aquecido, a campanha eleitoral segundo as leis do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a data calendário do TSE, que ele, Alexandre de Moraes, vejam vocês, presidia, e segundo ele não houve interferência externa nenhuma no processo eleitoral. Portanto, nós estamos assistindo a um filme muito ruim, que ficará marcado nas piores páginas, na hora mais escura do judiciário brasileiro, porque o ministro Alexandre de Moraes sequer aceita o contraditório, a contraprova e sequer aceita que alguém se sente na frente dele e diga algo que ele já não determinou, que já não está escrito. Infelizmente é isso. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo, Augusto. Boa noite, Paula, boa noite, Silvio, meu irmão, meu amigo Piotr, grande parceiro, Caute, boa noite a você que nos acompanha. Eu estava ouvindo vocês aqui, distraído, até pensando no seguinte, né? Ele realmente se acha o dono de todas as verdades. De todas as verdades. Ele agora está interpelando, interrompendo a testemunha e determinando o que vale e o que não vale no que ela está dizendo. Eu já acho um absurdo você julgar um fato dessa amplitude aí numa turma. Então ele fala, esta corte, não, é uma turma. Sim. É metade daquilo, e ele conduzindo tudo. Quando o Toffoli, o ministro Dias Toffoli, teve a ideia de entregar ilegalmente a abertura de um inquérito ilegalmente aberto para o
o ministro Alexandre de Moraes, ele era o caçula da corte e era tratado como um calouro. Ali. Ele realmente começou a se achar um super-homem e é apenas uma figura patética hoje aí que acha que tem que acontecer o que ele diz que é verdade, ponto final. Isso aí vai ilustrar no futuro todas as aulas sobre abuso de poder, sobre o que não se faz num julgamento. Porque olha aqui, é só comparar com o julgamento de Nuremberg. Foram julgados ali os chefes nazistas mais odiados aí pelo mundo. E nenhum promotor, nenhum dos acusadores deixou de dizer o que tinha que ser dito e os defensores puderam procurar ali alguma atenuante, alguma explicação para aquele horror livremente, sem interrupções. Eles, os nazistas que foram julgados, puderam dar o seu depoimento sem interrupções. Quando eles diziam, não, é uma ordem que eu cumpri, não houve alguém, não passou pela cabeça de nenhum dos acusadores dizer o seguinte, uma ordem desse tipo, ordem para assassinar milhões de pessoas, isso é ordem que se cumpra? Não. Agora vem o Alexandre de Moraes e não admite que alguém diga que nunca ouviu a palavra golpe. Golpe que ele inventou. Golpe impossível. É para conseguir condenar todo mundo por um crime impossível. Agora, o futuro não vai demorar tanto para aparecer e repor as coisas no devido lugar. E pelo menos aí a vergonha, né? O ministro vai ser, os ministros vão ser condenados. Ele vai ficar como o exemplo de quem mais abusou do poder ilegalmente para atemorizar, para assustar e para prender. Tá? Vai virar um asterisco na história aí dos julgamentos, com o tempo, mas um asterisco aí que vale por um capítulo inteiro da história universal da infâmia.